Então, primeiro, vamos começar aí pela lição 7. A resposta da oração. Capítulo 6 de Daniel, o mesmo capítulo, que nós já estamos falando sobre ele, que fala de Daniel na cova dos leões. Como nós já dissemos, o livro de Daniel é dividido em duas partes. Capítulo 1 ao capítulo 6, nós temos a parte histórica do livro. Do capítulo 7 ao capítulo 12, nós temos a parte profética. Então nós vamos encerrar hoje essa parte, a parte histórica, e vamos depois entrar naquela parte profética, dos sonhos, das visões, das revelações que Daniel recebeu e que também tem muito a ver com a nossa vida. Mas o capítulo de hoje e o estudo de hoje, nós falamos há pouco sobre a questão da oração, vai falar um pouco mais sobre isso. Nós lembramos que houve um decreto do rei Dario, né, instigado pelos governadores que estavam com ciúmes de Daniel, para que eles fizessem um decreto que se alguém orasse dentro de 30 dias a outro Deus, que não fosse o Deus estabelecido lá por Dario, essa pessoa seria lançada na cova dos leões. Era uma pena que existia lá na época, naquela região. E sabemos da história que Daniel não pôde ficar nem um dia sem orar. Nem um dia. No mesmo dia que ele ficou sabendo do decreto, ele foi fazer o que ele fazia todos os dias, orar. Para Daniel, orar era mais importante do que qualquer outra atividade que ele pudesse desenvolver. E ele então foi orar, e aqueles que o estavam acusando levaram diante do rei. O rei não teve outra saída do que cumprir aquilo que ele havia determinado, mesmo que ele estivesse assim, muito angustiado com a condenação de Daniel, porque Daniel era uma pessoa importante para ele no governo do seu império. Na semana passada nós falamos sobre a conspiração contra a oração. Agora nós queremos falar sobre a resposta da oração. E principalmente enfatizar a ação satânica contra a oração. E realmente Satanás se levanta contra a oração. Ele faz tudo para que o povo de Deus não ore. Então, a nossa falta de vontade de orar, a nossa má vontade com a oração, sem dúvida é uma luta espiritual. É uma ação maligna que quer nos impedir de orar. E a gente sabe que durante a história da igreja, a gente tem muitos exemplos, como esse de Daniel. Um grande exemplo também que a história nos conta é de John Knox, o reformador da Escócia, que estabeleceu lá o sistema presbiteriano. A rainha Maria Sanguinária dizia que não tinha medo de nenhum exército do mundo, porque a Inglaterra era uma potência na época, mas ela tinha medo quando John Knox dobrava os seus joelhos para orar. Então, ela sabia que as orações dele faziam diferença. E ele orava nesse sentido, que Deus desse a ele a Escócia, ou ele iria morrer de fato. Depois a Escócia se tornou um país onde o presbiterianismo se desenvolveu. Hoje, já foi por outros caminhos e esqueceu de toda essa herança de bênção que teve através desse homem chamado John Knox. E as orações dele realmente moviam muitas coisas, e Deus abençoou. Então, a oração é uma luta espiritual, antes, durante e depois. Porque antes, a luta para a gente não orar. Satanás não quer que a igreja ore. Ele sabe que se a igreja orar, como deve orar, ele vai ter problema. Ele vai enfrentar a resistência. Então, a primeira coisa que ele tenta fazer é não nos deixar orar.
é nos afastar da oração. Tanto da oração comunitária, da oração na igreja, quanto das orações pessoais, das orações na nossa casa, das orações que nós fazemos no nosso quarto. E ele quer impedir isso. Ele sabe que a oração do crente muito pode por a sua eficácia. A Bíblia diz isso. A oração do crente muito pode. E nós vemos no Apocalipse falando da oração. Né? Por diversas vezes é mencionado, né, a oração dos crentes sendo levados à presença do Senhor. Então são coisas reais que acontecem no mundo espiritual. A gente não vê, mas pela informação da palavra de Deus, nós precisamos crer nessa verdade, que as orações da igreja fazem diferença. Não as orações egoístas, não as orações que visam apenas o nosso bem-estar, não as orações que visam apenas recebermos bênçãos, mas as orações que visam a glória de Deus. Essas são respondidas. E por isso a gente confunde as coisas. Porque muitas vezes nós oramos buscando apenas uma bênção, achando que aquilo vai ser bom para nós. Mas Deus responde de outra maneira, porque Ele quer nos levar a orar para que o nome dEle seja glorificado, para que vidas sejam alcançadas, e não apenas que a gente seja abençoado. Por isso que a gente vê, né, a questão do evangelho da prosperidade, da saúde, onde tudo é focado na minha pessoa, onde eu vou à igreja para receber uma bênção, onde eu vou à igreja para determinar que Deus faça alguma coisa a meu favor. Quando a nossa oração, e se você ver a oração de Daniel, a oração dos seus amigos, as orações que estão registradas na Bíblia, elas sempre visam a glória de Deus. Você se lembra da oração lá dos 3 amigos de Daniel, né? O que eles disseram lá na oração deles? Quando eles falaram com o rei lá? Você se lembra? Estudamos isso outro dia, né? Isso. Eles não fizeram aquela oração que a gente faria. Eu tenho certeza que Deus não vai me deixar entrar lá naquela fornalha. Eu sou filho do rei. Deus está me protegendo. Deus não vai permitir que isso aconteça comigo e tal. E a gente começa a orar nesse sentido e começa a pedir oração dos irmãos e começamos a orar: Senhor, não deixe os nossos irmãos entrar naquela fornalha, não deixa que eles caiam ali, livres daquilo ali e tal. É a nossa oração. Seria a nossa oração. Seria a minha oração, seria a sua oração, porque nós vivemos nesse contexto de querer achar que Deus tem que fazer tudo, vamos dizer, que é de bom para nós, né? Mas a oração deles foi diferente, né? A palavra deles foi diferente. Chegaram para o rei e disseram: rei, se o Deus que nós servimos quiser, Ele vai nos livrar da mão do Senhor. Se não quiser, nós vamos morrer, mas nós não vamos adorar a sua estátua. Acabou. Deus vai ser glorificado de maneira ou de outra. Agora, nós não vamos negar a nossa fé para sermos abençoados. É muito diferente. E você vê aqui a posição de Daniel. Você não pode orar ao seu Deus. Você só pode orar a outro Deus se você quiser. Daniel, não. Foi lá orar para Deus mesmo com o risco da sua vida. A gente lembra daquele Atos capítulo 4 também, aquela oração da igreja. Estava ali, né, e sendo ameaçados pelas autoridades judaicas, né? O que eles fizeram? Foram orar e o que eles falaram? Senhor, olha para as suas ameaças e concede a nós mais intrepidez ainda para pregar o evangelho. Como é que seria a nossa oração? Senhor, nos livra dessa perseguição, não deixa que a gente seja apanhado. Olha, nós estamos servindo ao Senhor com tanta fidelidade, então não deixe que esses homens nos atrapalhem. Mas eles oram ao contrário: Senhor, olha, cuida deles, né? Nós não podemos fazer nada, olha para a ameaça deles. Se o Senhor
quiser nos livrar, vai nos livrar. Se não quiser, não vai. Nós temos o caso registrado lá em Atos 12 também, de Pedro, de Pedro e de Tiago, o irmão de João. Tiago foi preso e a gente fica pensando, né? Ele fazia parte daquele grupo mais íntimo de Jesus, né? Pedro, Tiago e João. E logo no início da igreja, Tiago teve a cabeça cortada. A gente fica pensando por quê, né? Se ele tivesse permanecido vivo, poderia ter escrito outros livros do Novo Testamento, poderia ter ido levar ao Evangelho, mas morreu logo no início. E naquele mesmo dia eles prenderam Pedro. E a igreja estava orando por eles. Tiago foi morto. Pedro foi liberto de maneira extraordinária. Ou seja, as nossas orações, elas devem estar de acordo com a vontade de Deus. E não segundo aquilo que eu acho que é melhor. Para nós seria muito melhor que Tiago tivesse sobrevivido. Mas, dentro dos propósitos de Deus, ele foi morto e Pedro foi libertado de uma maneira tão extraordinária. Então a gente precisa aprender esses princípios da oração, porque eles nos guiam e fortalecem a nossa fé. Não nos deixa com uma fé de criança, uma fé infantil, uma fé sem substância, sem alicerce, né? Uma fé que acha que tudo tem que girar em torno da minha vida, do que eu quero, do que é bom, e não em torno daquilo que vai glorificar o nome do Senhor. Então, essas lições aqui sobre oração visam principalmente isso, né? Que precisamos entender a nossa luta espiritual e entender que as orações que fazemos ao Senhor devem ser menos egoístas possíveis. Devem estar muito mais voltadas para a glória do Senhor, a expansão do seu reino, o crescimento do seu reino, do que para recebermos bênçãos. Isso é difícil de tirar de nós, né? Porque nós somos egoístas, nós somos pecadores, nós só queremos muitas vezes ver o nosso bem-estar, né? O bem-estar dos nossos familiares, que tudo corra bem, que tudo não tenha problema nenhum. E às vezes nós permanecemos como crianças, né? E a gente vê a igreja evangélica hoje, uma igreja infantilizada, uma igreja infantil na sua fé. E não sei até quando vai resistir dentro dos desafios, né, que nós temos aí pela frente. Por quê? Porque nós estamos muito preocupados conosco mesmo, mas pouco preocupados com o reino de Deus. E então aqui esse estudo de Daniel vai trazer para nós, né, essa visão espiritual, né, dessa ação satânica contra a oração. E Satanás está disposto, vamos dizer, a pagar qualquer preço para impedir que a igreja ore. Você se lembra que ele ofereceu a Jesus os reinos deste mundo. De fato, o que ele tem feito muitas vezes é isso, né? Oferecido à igreja os benefícios, as benesses deste mundo. Uma vida confortável, uma vida sem problema, uma vida onde tudo flui direitinho, tudo está encaixado, a gente não é incomodado de nada. Ele está oferecendo isso. E muita gente está aceitando orar dessa maneira. Isso ele dá. E isso ele pode dar. Agora, vida eterna, fé firme, vigorosa, só Jesus pode dar. Só Deus pode dar. Então, quando uma pessoa ora dessa maneira, né, buscando as coisas apenas deste mundo, ele está orando segundo a vontade do diabo, porque ele oferece os reinos deste mundo para aqueles que o adoram, para aqueles que querem essas coisas que ele pode oferecer. Mas o perdão dos pecados, o arrependimento, a vida eterna, só o Senhor pode dar. Então é isso que nós precisamos orar, para que a gente não caia nessa armadilha. Eu vejo isso realmente como aquilo que Satanás tem vencido a igreja. É levado a igreja a orar
dessa maneira, pelas coisas que ele dá. Dar bem-estar, dar as coisas deste mundo, o brilho deste mundo. Lembra da tentação com Jesus? Eu te dou, né, os reinos deste mundo, o brilho deste mundo, se você prostrado me adorar. Ou seja, se você orar, né, se eu se tornar... Então a gente tem que ter muito cuidado, irmãos, por essa ação maligna, oculta, ou talvez não tão oculta assim, de Satanás tentando levar a igreja a orar de outras maneiras ou não orar. Porque não orar, ou orar para outro Deus, orar com outros objetivos, não difere muito. Então a gente vê essa luta. Daniel, antes de ser lançado lá nas covas, antes de enfrentar, de ver os leões de carne e osso, ele já tinha lutado com os leões espirituais. E a Bíblia usa essa linguagem, essa figura, né? Quando ela diz que o diabo, nosso adversário, anda ao nosso redor procurando alguém para destruir. Então ele anda ao nosso redor de fato. São os leões espirituais que muitas vezes nós temos que enfrentar para que a nossa vitória, a nossa vida seja verdadeira e não aparente. A pessoa então recebe, né, tantas bênçãos, né, e se você for ver esses testemunhos, né, que você vê na televisão, né, você está vendo a mulher falando que ela estava quebrada, depois que começou a participar lá de umas correntes, ela comprou um carro, comprou uma casa, está comprando uma casa na praia, e está com a vida dela muito boa, mas não falou uma vez no Senhor Jesus, não falou uma vez na vida eterna, não falou uma vez na salvação. Impressionante como a mente daqueles que se dizem crentes está virada. Está virada, mas não está virada por acaso não, porque há uma luta espiritual. E é levada a buscar aquelas coisas que o mundo oferece, não aquilo que o Senhor oferece, né? E então esse episódio na vida de Daniel traz para a gente essas lições, né? Se Daniel tivesse obedecido aquele decreto, sem dúvida ele não teria sido lançado lá na cova dos leões, mas ele teria sido destruído espiritualmente. O que é que valeria a pena? Daniel estava disposto a morrer. Ele não sabia que ele seria livrado daquela maneira. Porque todo mundo que era lançado naquela cova era devorado. Tanto é que os que foram lançados depois, a Bíblia diz que eles não chegaram nem lá no fundo. Está no ar ainda e os bichos já estavam pegando cada um deles. Então Daniel, dentro da lógica humana, ele seria devorado dessa maneira. Mas na verdade ele estava... ele seria livrado ali, mas seria destruído espiritualmente. Muitas vezes a gente acontece isso, né? Nós às vezes obtemos aparentes vitórias, mas somos destruídos espiritualmente. Obtemos as coisas que nós queremos, mas a nossa vida espiritual é enfraquecida. E a gente está vendo isso acontecer. Quanto mais a igreja se torna afluente, quanto mais a igreja cresce materialmente, quanto mais a igreja se torna poderosa diante dos olhos dos homens, mais fraca ela acontece na sua vida de oração. A gente está vendo essa questão dos refugiados todos aí, né? E nós temos uma base lá na Europa de missionários presbiterianos, que é dirigida por o pastor Carlos Delpino. Ele já foi aqui do nosso presbitério. E ontem à noite também eu estive com o diretor executivo da APMT, ele está aí na cidade, na casa do irmão, e estivemos juntos lá. Mas aí eu mandei um e-mail para o Carlos Delpino, ele está hoje na Espanha, perguntando como é que a igreja histórica lá na Europa está
agindo e reagindo diante da chegada desses refugiados. Se há algum projeto da igreja para alcançá-los, né, se as igrejas lá estão se mobilizando para alcançá-los, né, porque na minha visão, essas pessoas estão saindo do seu país, né, de um país, do lugar onde eles não podem se converter, porque se converterem eles são punidos, estão indo para outros países e, vamos dizer assim, dentro da lógica, eles estariam mais abertos a receber o Evangelho e vendo, né, a ação cristã, eles poderiam ser tocados por pelo Evangelho, né? Por exemplo, você vê que os países árabes, os países Arábia Saudita, que os outros países ali do Golfo, que são países muito ricos, não recebem um refugiado deles mesmos. Muçulmanos eles não recebem. Quem está recebendo esse refugiado é o mundo cristão. É o mundo cristão. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós devemos fazer isso. Nós não sabemos as consequências que isso vai trazer. Tem muita gente com o pé atrás, achando que isso vai trazer um problema seríssimo para a Europa. Porque os muçulmanos vão se tornar a maioria em pouco tempo ali na Europa. A Alemanha está recebendo aquela quantidade de refugiados porque ela é boazinha, não. Porque ela está precisando de mão de obra. Nova, jovem e barata. E vão ter com esses refugiados. Os empresários alemães estão forçando o governo a recebê-los. Porque vai ter gente trabalhando ali pela metade do preço, ou por quase nada, e renovando a sociedade, né? A estatística na Alemanha é que de cada 20 alemães, um tem mais de 80 anos. Então é uma sociedade envelhecida mesmo. Mas, então como é que a igreja está fazendo? Aí ele me respondeu, dizendo que a igreja na Europa morreu. Ela se secularizou, ela continua lá com as suas, aparentemente, né, se reunindo, mas ela só faz aquilo que o governo faz. É dar uma ajuda lá, dar alimento, dar um refúgio, mas espiritualmente ela não faz nada. Ela não evangeliza, ela não prega. Então ele falou, está morto. E sobre isso que eu falei deles estarem mais abertos ao evangelho, ele contestou um pouco essa ideia. E eles chegam lá, eles se fecham mais ainda. E falou assim, muitos muçulmanos nominais se tornam aqui, né, ferrenhos, porque eles querem defender aquilo que eles têm. Mas, se nós cremos no poder do Evangelho, né, que o Evangelho pode quebrar isso tudo, o papel da igreja seria enviar missionários para lá. E eu acho que a igreja precisa começar a pensar nisso. Se a igreja da Europa não está fazendo, e ontem conversando com o reverendo Agripino, ele falando, né, que o continente que mais precisa de missionários hoje é a Europa. Porque realmente templos enormes. A Isadora esteve por lá, né, Isadora? E viu isso, né? A igreja, ela frequentou a igreja lá, que é uma igreja evangélica, né, mas as igrejas maiores lá, no anglicano, está praticamente só a aparência, né? E o pessoal muito secularizado, né? Então, essa é a realidade que a gente está caminhando, porque a igreja perdeu essa visão da oração, do poder da oração, do poder da palavra de Deus. Achamos que o evangelho já não quebra as barreiras, já não muda os corações, então a gente fica encolhido e cada vez mais. E se a igreja, e eu na minha visão particular, eu vejo essa invasão na Europa como uma punição de Deus sobre a igreja europeia. Porque perdeu toda a visão. Jesus disse para a sua igreja o quê? Ficai aqui? O que ele falou para a igreja? Ide a todas as nações. Ide fazer discípulo de todas as nações. Ide pregar o evangelho. Aí parou de ir. Então, vem. Vou mandar para cá. Ver se vocês pelo menos pregam aí. Se vocês não estão indo,
Quem sabe aí vocês preguem. E estão entrando, estão destruindo. E templos estão sendo vendidos para mesquitas. Por quê? Porque eles vêm com dinheiro, vêm com poder. E não nos iludamos. Isso vai acontecer na América Latina também. Há grandes projetos deles para essa invasão. Então, agora, onde que entra a oração da igreja? O que nós estamos orando? Qual tem sido a nossa disposição para dar a nossa capacidade para levar esse evangelho àqueles que não conhecem? E é interessante que não é preciso haver perseguição ou que o diabo se levante para que a igreja esteja em perigo. O maior perigo acontece durante os tempos de paz aparente. Em tais períodos, devemos pedir a graça sustentadora de Deus a fim de guardar-nos de cair nas garras do leão que ruge. A gente sabe disso. Quando a gente está com problema, a gente costuma orar bem mais do que quando a gente não tem, né? Quando está tudo bem, a gente acomoda, relaxa, baixa a guarda, né? E Satanás faz a destruição dele. Quando a gente está, né, mais fervoroso, orando mais, né, buscando mais o Senhor, nós resistimos mais. Então, no tempo de paz aparente, como nós estamos vivendo hoje no Brasil, é bom a gente se despertar para isso. Para a necessidade de uma vida de oração, para a necessidade de realmente vivermos o Evangelho, a necessidade de sermos uma igreja missionária para que essas coisas não venham e tomem conta de nós. E Satanás então faz de tudo para acabar com a oração. Só para a gente, eu citei 2 textos de Apocalipse. Alguém lê, por favor, Apocalipse 5:8. Então, uma visão do templo, lá do trono, né? E as orações dos santos sendo apresentadas. Depois, Apocalipse 8, verso 3 e 4. Quem quer ler aí? Então vejam essas figuras, né? Lá no livro de Apocalipse, mostrando o trono de Deus, mostrando o mundo espiritual, e vejam aí a presença das nossas orações. A gente acha que orar, muitas vezes, é perder tempo. Acha que as nossas orações são não tem muito sentido, né? Eu não quero usar a expressão oração fraca, né? Porque tem gente que acha que é oração forte. Então, não tem esse negócio de oração forte. É forte é o Deus que responde a oração. Agora a oração forte, o fulano de tal tem oração forte, não sei mais o que, isso não existe. Existe oração. Eu faço diante de Deus. De um Deus que é todo poderoso para responder as minhas orações. E não que eu tenha capacidade de oração mais forte do que os outros, né? E a Bíblia nos manda fazer isso, né? Porque às vezes a gente coloca certas pessoas acima das outras para orar. Acha que a oração do fulano, do pastor, de não sei mais quem, tem mais poder. A Bíblia diz que nós devemos fazer o quê? Orar uns pelos outros. Porque muito pode a nossa oração. E não uma pessoa vai orar por todo mundo. E hoje criou-se uma mentalidade na igreja disso, né? Que tem alguém que tem orações mais poderosas e todo mundo quer a oração daquela pessoa poderosa.
Mas, na verdade, nós devemos orar uns pelos outros. As nossas orações devem ser consideradas diante de Deus. Não que alguém tenha uma capacidade maior. Tem gente que tem mais comunhão com Deus, ora mais, é uma pessoa que tem uma vida de maior comunhão com Deus, mas não quer dizer que seja um santo, que vai receber oração ou vai fazer oração para Deus ser ouvido, né? Como diz lá, pede a mãe que o filho atende, né? Então, tem gente que faz isso dentro da igreja. Vai alguém lá para poder ser o intercessor, o mediador, né? Mas nós precisamos aprender que a nossa oração tem esse valor. A nossa lição está dizendo o seguinte: se há uma coisa da qual não estamos perfeitamente advertidos, é o poder e a importância da oração. Não consideramos nossas orações dignas de esforço. Não vale a pena. É muito esforço para pouco resultado. Orar 3 vezes ao dia significa orar mais de 1000 vezes por ano. Isso torna a oração um assunto cansativo, não é mesmo? Há toda uma classe de dificuldades no lar e na igreja que atravessa o nosso caminho quando é tempo de orar. Isso sem falar dos pecados que tratamos de esconder aos olhos escrutinadores dos outros. Pecados que nos levam a evitar a oração ou que tornam nossa oração em maldição. Você já notou que quando você resolve orar, aparece um monte de empecilho? Aparece um monte de coisinha. Você vai orar, o telefone toca. Você vai fazer uma coisa lá, alguém vem conversar com você. Você resolve. É impressionante, isso não é por acaso, gente. Isso não é por acaso. Pensamos em todas as orações que fazemos de forma egoísta, as orações rotineiras, as orações onde nos exibimos. Nenhuma dessas orações chega ao céu. Arrebentam-se como bolhas de sabão no ar. Por isso o diabo não se dá o trabalho de impedir que oremos esse tipo de oração quantas vezes quisermos. Não nos esqueçamos que as nossas melhores orações são ainda impuras e que, sobretudo, devemos pedir a Deus perdão pela fraqueza da nossa vida de oração. Qualquer coisa que nos impede de orar deve ser tratada com seriedade, como uma verdadeira crise que mina a saúde espiritual nossa e do povo de Deus. A oração é o fôlego da alma. Quando ela acaba, morremos espiritualmente. E essa é a verdade. Uma pessoa que não ora, ela não tem vida espiritual. Se a oração é o fôlego da alma, se ela não ora, ela não está respirando. E a Bíblia diz, orai, quanto? Sem cessar. Não é preciso que você pare. Quer dizer, é preciso que a gente tenha os nossos tempos de oração. Mas você pode orar sem cessar, em todo lugar, fazendo o que você estiver fazendo. Sem cessar. Orai sem cessar. Hein? Pode orar. Só não pode falar no telefone, né? Porque aí distrair. Mas a gente pode orar, né? Fazendo praticamente tudo, desde que a nossa oração esteja realmente em comunhão com Deus, né? E não soltando algumas frases aí. Mas orai sem cessar. É a recomendação bíblica. Mas nós achamos muitas vezes que a oração é muito, muito difícil, né? A triste verdade é que se proibisse a oração hoje, por 30 dias, a maioria dos crentes não consideraria isso um problema sério. Primeiro porque a vida de oração da igreja é um fracasso total. E ficar sem oração não causaria transtorno algum. Verdade ou não? Segundo, porque achamos mais proveitoso dirigir uma petição a alguém numa posição de destaque do que orar a Deus, né? Achamos que se pedirmos a alguém
influente, um político importante, alguém que pode nos ajudar, a gente está fazendo mais do que se a gente pedisse a Deus. Então, ao invés de orar, eu vou buscar alguém que possa me resolver o meu problema, né? E aparentemente resolve. Mas se lá na frente, será que isso vai valer a pena? Ou vamos esperar no Senhor? É assombroso notar quantos cristãos vivem virtualmente sem orar. Por estarem mais preocupados com o negócio deste mundo, acumular bens sobre a terra, não têm tempo para entrar em comunhão com o Senhor. A falta de oração é a causa mais profunda da grande infelicidade e insatisfação existente entre os crentes. Guarda essa frase. A falta de oração. E eu vou acrescentar aqui. E a oração egoísta, voltada apenas para si mesmo, é a causa mais profunda da grande infelicidade e insatisfação existente entre os crentes. Nessa a gente tivesse uma vida de oração mais consistente com a palavra, visando mais o reino de Deus, a gente se tornaria muito mais feliz e muito mais satisfeito do que nós somos hoje. Porque colocamos como alvo algumas coisas que o mundo nos oferece e quando não alcançamos aquilo, nós nos frustramos, desanimamos, nos tornamos infelizes, insatisfeitos. Quando você coloca o seu objetivo em Deus, aquilo que Deus te dá é motivo de alegria e de gratidão, de satisfação, né? Deus preenche a sua necessidade, e não as coisas que a gente obtém nesse mundo, né? E não aquelas coisas que Satanás pode dar. Essa não satisfaz. Você já viu isso? Né? Quem tem é mais, mas não há limite para a ganância do ser humano. Não há. E Satanás vai dando. E vai mantendo a pessoa cada vez mais sob o seu domínio. Mas quando dá, Deus nos dá, mesmo que seja pouco, vem com satisfação, com alegria, com gratidão e preenche a nossa vida. A gente sabe disso, a nossa experiência de vida mostra isso, que de fato, né, tem um ditado aí, né, como é que é? O pouco com Deus é muito, não é isso? Não sei se tem mais. Muito sem Deus é nada, né? Então, quer dizer, é um ditado popular, né? E de fato, né, expressa uma verdade. Então, irmãos, essa vitória da oração, ela vem, né, para a nossa vida. Naquele episódio de Daniel, quem que passou a noite angustiado? Né? O que diz o texto aí, né? O rei tentou livrar Daniel, mas ele não podia voltar atrás no seu decreto, né? E ele mandou que lançasse Daniel, e o verso 18 aí de Daniel 6 diz assim: então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumento de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Daniel estava tranquilo, né? Estava lá dentro da cova dos leões, tranquilo, os leõezinhos ali, tudo do lado dele, né? Deve ter dormido tranquilamente ali. Mas o rei estava angustiado, preocupado, não dormiu. E assim acontece, né? Com a oração, quando a gente ora e descansa em Deus, não quer dizer que o problema vai sumir. Daniel tinha um problema, ele estava dentro de uma cova de leões. Se aqueles leões resolvessem abrir a boca ali, se Deus deixasse, né? Mas ele estava tranquilo, ele tinha orado a Deus antes. Ele estava confiante no Senhor. O rei, que não tinha essa confiança, né, preocupado com Daniel, passou a noite sem dormir, angustiado, orando lá para os seus deuses, fazendo não sei o quê. É isso que
a vida de oração deve trazer para nós, né? Essa tranquilidade, essa confiança, que se nós oramos, entregamos a Deus as nossas dificuldades, Ele está cuidando. Ele cuida. A Bíblia diz, lançai. Por quê? Lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então a nossa oração seria isso. Vou lançar sobre Deus a minha ansiedade, a minha preocupação, a minha dúvida, a minha angústia, e vou descansar no Senhor, está com Ele. Ou a gente acha que Deus é surdo e não ouviu o que você falou? Ele ouviu. Deus ouve as nossas orações. Está lá no Apocalipse, as nossas orações são apresentadas diante do Senhor. Ele ouve. Agora, se Ele não responde do jeito que a gente quer, no momento que a gente quer, no dia que a gente quer, é outra coisa. Mas Ele ouve. Agora, a nossa fé é tão pequena, e nós temos tanta dificuldade em descansar na graça de Deus, que a gente começa a ficar angustiado, a fazer isso, a buscar aquilo, e ao invés de descansar em Deus, a gente vai e faz, né, mete o pé pelas mãos e complica as coisas mais ainda. Descansar no Senhor. A oração tem esse objetivo. E faz a gente descansar no Senhor. Entreguei. Está nas mãos do Senhor. O Senhor está cuidando. E seja feita a minha vontade. Tua vontade, assim na terra como no céu, porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Ah, não. Se Deus responder diferente, né? Se Deus não deixar desse jeito. Então, irmãos, a oração tem que trazer para nós essa tranquilidade, essa é a vitória da oração. Daniel estava tranquilo. Se os leões o devorassem, ele estaria com Deus de qualquer maneira. Se não devorassem, ele continuaria vivo mais uns anos. A gente se preocupa tanto com isso. Né? A gente se angustia tanto com certas coisas, às vezes tão pequenas, e não desfrutamos da paz do Senhor. Jesus disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Então são palavras do Senhor que nos estimulam a confiança, uma oração confiante. A não essa oração que obriga Deus a fazer aquilo que eu quero, mas uma oração de dizer, Senhor, essa é a minha petição, mas seja feita a tua vontade. No meu ponto de vista, isso é que eu quero. Mas eu não sei, um minuto daqui à frente, quem sou eu para dizer o que vai ser bom ou ruim? Mas os grandes exemplos de oração que a gente tem na Bíblia são esses, né? Senhor, olha para as suas ameaças e nos dá autoridade e intrepidez para pregar. Se nós vamos morrer, vocês vão perseguir, isso aí Deus vai permitir o que vier. Lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade. Ele tem cuidado de vós. Como é que nós vamos lançar? Orando. Né? Ninguém vai pegar a ansiedade e julgar assim, né? Mas é descansar no Senhor. Senhor, a situação está difícil, está doendo, está complicado, mas está nas mãos do Senhor. Dá-me a tranquilidade para descansar no Senhor e esperar a resposta que vem do Senhor, né? Nós vemos a tranquilidade de um lado e a ansiedade do outro. Vemos o temor fora da cova dos leões e a paz dentro dela. Essa é a primeira grande vitória da oração. Todo aquele que confessa, que coloca a sua confiança no Deus Todo-Poderoso, permanecerá completamente tranquilo, mesmo no meio dos maiores perigos. Salmo 46 deverá ser uma realidade na nossa vida, né? Alguém lembra o que diz o Salmo 46? Né? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Por isso não temeremos, ainda que a terra se transtorne, ainda que os montes se estremeçam no meio dos mares. O Senhor
está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Como a nossa fé é pequena, né, irmãos? Como a nossa fé é pequena. O salmista diz isso, né, com uma confiança. Né, Deus é o nosso refúgio, Deus de Jacó, Deus dos exércitos. É o Deus todo-poderoso, é o Senhor do céu e da terra, está conosco. O que temeremos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Né? Nada poderá ser contra aqueles que o Senhor tem cuidado. Por isso precisamos usar mais oração e confiar mais no Senhor. Aquele que crê em Jesus não se põe nervoso ou ansioso facilmente. Se ele fica temeroso é porque não está suficientemente próximo do Senhor como deveria estar. Por outro lado, quem não leva Deus em conta está sempre atormentado pela ansiedade, mesmo que saiba pronunciar algumas frases piedosas para a ocasião, como fez Dario quando Daniel entrou na cova dos leões. O teu Deus, a quem continuamente serve, te livrará. Será que ele acreditava nisso? Não é que não acreditava, que fez igual a gente. Ele disse para Daniel, olha, o seu Deus vai te livrar. Mas passou a noite. Será que livrou? Será que não livrou? Será como é que está Daniel? É assim que a gente faz. Ah, Deus vai me livrar, Deus vai me sustentar, Deus vai me guardar. Mas, o coração está apertado, né? Poxa vida. Então, gente, a oração tem esse objetivo, né, de acalmar o nosso coração e nos fazer triunfar, né? Por meio da oração de um crente, verdadeiramente as bocas dos leões podem ser fechadas. A oração sempre faz mais do que podemos esperar. A pobreza na qual vivem muitos filhos de Deus é resultado da sua própria escolha livre e pecaminosa, porque não ousam orar a Deus. Entretanto, essa libertação temporal não é o triunfo maior da oração de Daniel. É algo secundário. Faremos bem em não pôr demasiada ênfase sobre isso, pois poderemos perder o real significado do poder da oração. Não devemos abrigar a ilusão de que Deus sempre resgata seus filhos na hora do perigo. Nem sempre a vida do crente toma rumos tão favoráveis como a de Daniel nesse episódio da Cova dos Leões. Frequentemente, as coisas se tornam muito diferentes para nós do que foram para Daniel. Muitos não escapam da armadilha. O caso de Daniel é dos mais excepcionais. Ninguém deveria contar com o mesmo resultado em sua vida quando estiver em perigo, pois poderia se desiludir. Deus quis esse resultado na vida de Daniel. Ele poderia ter achado melhor deixar Daniel ser devorado pelos leões. Não é questão do que pareça melhor para nós, mas do que é melhor, segundo a vontade de Deus, para a glória dele. Então, a gente aprender a orar dessa maneira, né? Que as nossas orações são de extrema importância. Elas movem os anjos. Hebreus diz que os anjos são espíritos ministradores, enviados a favor daqueles que hão de herdar a salvação. As nossas orações são para a glória de Deus. Se seremos livres, seremos devorados, não importa, desde que o nome de Deus seja glorificado. Então, nessa manhã a gente guarde essa lição vinda de Daniel. Um homem que orava, confiava em Deus e foi liberto de uma maneira extraordinária, como poderia não ter sido. Mas em tudo ele tinha a sua vida para glorificar a Deus. Que a nossa vida seja assim. Que a nossa vida de oração seja uma vida constante. Né? Que a oração seja o fôlego da nossa alma. Nós sejamos como Daniel, né? Que não possamos passar nem um dia sem orar. Às vezes não precisamos orar 3 vezes ao dia, como ele fazia, né? Mas se orarmos uma vez, né? Às vezes nós passamos um dia inteiro sem nos lembrar do Senhor, sem orar, sem ter tempo para alguns momentos na presença do Senhor. Precisamos corrigir isso. E viver em tranquilidade, sem ansiedade. E o Senhor tem cuidado
de nós. O Senhor Jesus deu a vida dele em nosso favor. Lá esse texto mesmo lá de Romanos 8, né? Que se Deus é por nós, quem será contra nós? Se ele deu o seu próprio filho, o que ele vai negar para nós? Ele deu o que ele tinha mais precioso. O que pode ser tão grande para que Deus nos dê, se ele já nos deu tudo, o seu filho? Né? Que a gente pense nisso e que a nossa vida de oração seja uma vida mais constante, mais dependente do Senhor e visando a glória do Senhor. Amém?